Oi pessoal, tudo certinho? Então nós estamos começando mais uma aula, mais um vídeo, onde eu quero te trazer informação, conhecimento sobre a nossa língua, o nosso idioma que é tão especial, tão importante e que ajuda a construir a nossa identidade. O tema do vídeo de hoje que eu escolhi foi como que nós podemos aprender a língua portuguesa sem decorar. Como entender o nosso idioma sem aquela decoreba que a gente é acostumado desde criança na escola. Como que nós vamos fazer isso? Parece mentira. Se vocês pensarem assim, nossa, ela tá mentindo. Mas não, isso é muito possível. Tem como nós entendermos língua portuguesa sem se fixar em decorar os temas, as regras, como as pessoas comentam. Então, esse vídeo quer te ajudar e te mostrar como isso acontece, como isso se desenvolve. Bom, desde criança eu sempre fui muito crítica, principalmente na questão da área da educação. Eu sempre analisei muito as coisas, as atividades que os professores davam, que eles mandavam para casa, tudo que tinha que fazer. Eu me lembro que tinham aquelas atividades para nós aprendermos a usar a letra cursiva, escrever com a letra cursiva, que é a letra emendada, como alguns falam, né? E as professoras mandavam pra gente atividades de cobrinhas ou então de pontilhados que nós tínhamos que ir fazendo, porque isso ajudava a desenvolver a letra cursiva. E eu me lembro que eu achava aquilo muito chato, porque eu não via sentido naquilo. Para que fazer? E a minha mãe, que era pedagoga, sempre tentando me explicar, porque ela tinha mais experiência e conhecimento do porquê aquilo era usado, e aí ela tentava me dizer que tinha um fundamento, tinha uma função, mas nós sabemos que hoje alguns professores já não usam mais esse método. Então, realmente ele não apresentava tanto sentido assim, e como criança eu já fui bem questionadora. E aí eu fui crescendo e muitas coisas me inquietavam, muitas coisas mesmo. E dentro da língua portuguesa, algo que me inquietava bastante, que me incomodava, era essa questão de ter que decorar. Porque eu era muito de perguntar sobre as coisas. Por que isso é assim? Por que isso se desenvolve assim? Eu era muito de refletir. Então, para mim, aquela resposta normal de porque é assim, porque a regra manda assim, não funcionava. Eu queria entender por que aquilo tinha que ser construído daquela maneira, daquele jeito, qual era o fundamento por trás de toda aquela questão. Mas nós sabemos que o ensino tradicional não nos dava, às vezes, essa abertura, essa liberdade de entender os porquês. Era porque a regra é assim, a regra diz isso e pronto. Era assim que acontecia. E os professores chegavam com exercícios de completar frases, de completar pontinhos, frases prontas para circular, a menina foi à praça, hoje não está um dia bonito, mas Maria quis tomar um picolé, sei lá, eram frases assim totalmente sem nexo. Elas eram totalmente mecânicas, construídas ali com uma pré-estrutura já estipulada. E elas vinham com aquilo e isso me angustiava bastante, porque eu não via aprendizado acontecendo daquela forma, né? Eu só via a gente decorando tudo aquilo, né? Naquele momento, a gente decorava, e aí quando ia fazer a prova, se a professora não colocasse as frases seguindo aquela mesma estrutura, a gente não conseguia responder, porque ela nos ensinou em frases com uma estrutura tal. Se ela colocasse um exercício com interpretação de texto, já não dava certo, já não funcionava, nós não conseguíamos responder, porque era algo muito moldado, muito mecanizado. E eu questionava, que ensino isso ia me trazer, que ensino me traria essa questão? E aí, quando eu fui para a faculdade, eu descobri que isso era diferente, que essa não era a forma adequada, a forma ideal para se aprender português. Então, lá na faculdade, com as minhas professoras, eu entendi que os alunos não tinham que saber aquelas nomenclaturas difíceis de colocação pronominal, de oração subordinada, coordenada, advérbio,
substantivo, adjetivo, verbo, né, passado, presente, pretérito, perfeito, aquela loucura toda, aqueles nomes. Nós não tínhamos que aprender aquilo. Todas aquelas nomenclaturas, elas eram principalmente para os professores de língua portuguesa, as pessoas que eram formados, os letrólogos. Não eram para os alunos. Claro que nós teríamos que saber para uma informação a mais, para um conhecimento geral, que era o ideal, né? A gente saber para conhecimento geral. Mas não que o professor, como acontecia, chegava e dizia: hoje nós vamos aprender oração subordinada. Oração subordinada é isso. E dava lá uma descrição do que era. E eu lembro que na hora da prova tinha pergunta: o que é uma oração subordinada ou o que é um substantivo? E eu lembro que a gente tinha que responder: é o que nomeia as coisas, quando era substantivo, né? São as palavras que nomeiam as coisas que existem. Sempre tinha um termo lá que a gente tinha que decorar e responder. E para mim isso nunca foi ensino, nunca me trouxe aprendizagem. E na faculdade eu fui descobrindo isso, fui aprendendo que nós, alunos, não devemos usar gramática para aprender português, que gramática é um livro de profissionais de língua portuguesa, não é para alunos, é como se ele fosse o vade-mecum do direito, né? A gramática da língua portuguesa, para os professores, para quem estuda a língua, e não para os alunos. Aprendi também que essa questão de aprender, de entender português com frases soltas não funcionava e não era ideal, que nós precisamos aprender através de um contexto. E aí eu fui vendo como isso se desenvolvia com a ajuda dessas professoras, né? Como esse ensino poderia se desenvolver. E aí, como então aprender sem decorar? Então eu aprendi com elas que, primeiro, é preciso entender o que se diz. Então os professores chegavam dizendo: hoje aprenderemos sobre orações subordinadas, hoje aprenderemos sobre orações coordenadas, ou sobre colocação pronominal, ou outras tantas nomenclaturas existentes dentro da língua portuguesa, mas eu vou por aquelas que dão mais medo nas pessoas, né? As pessoas têm um certo receio e dificuldade com as orações. E eles chegavam com aquele nome: a oração subordinada é isso, e a gente tinha que saber, aprender aquele nome, totalmente diferente, técnico, científico, que nós não tínhamos nem noção, nunca tínhamos visto aquilo na nossa vida, e aí já tinha que aprender a partir de um nome fora do nosso contexto de vivência, de dia a dia, a que a gente não via aquilo e já tinha que chegar direto aprendendo através daquela palavra complicada. Então, para que a gente aprenda sem decorar, o primeiro passo é entender o que se diz. O professor tem que começar com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais fácil de o aluno entender, uma linguagem que faça parte do cotidiano dele, que ele realmente consiga: ok, estou entendendo o que o senhor está explicando. E aí depois você dá para conhecimento geral o nome daquela oração, né? Ou do tipo de matéria. Outra questão também que eu já falei, que é usar situações reais de linguagem. Então, eu preciso usar questões do dia a dia, uma conversa com os meus amigos, um filme em língua portuguesa, um seriado em língua portuguesa, um livro, uma notícia, um anúncio, uma venda, um programa de televisão, uma pessoa falando na TV, fazendo uma propaganda na TV. Então eu preciso pegar um acontecimento real, algo que faz parte da minha vivência, que eu já estou acostumado a viver, porque assim é muito mais fácil de eu aprender. Isso é uma questão muito lógica e muito universal, que eu aprendo com as experiências. É só a gente perguntar para os nossos avós se eles lembram o que é uma oração subordinada. Eles não vão lembrar. Agora, se você perguntar para sua avó como é que você vai plantar uma flor, ou como é que você vai fazer um arroz ou uma comida, ela vai saber te explicar. Por quê? Porque aquilo ali faz parte da experiência de vida dela. Ela aprendeu na prática, aprendeu fazendo aquela comida, aprendeu
plantando aquela flor como que funcionava e não decorando um texto pronto onde diz: pegue a flor, abra um buraco na terra, coloque a flor, põe adubo. Não, ela aprendeu fazendo, ela aprendeu aquilo na prática. E com as línguas também deve ser assim, não é muito diferente. Se a gente vê quando uma pessoa aprende inglês, para ela aprender inglês de verdade, ela precisa ter vivência, ela precisa ter contato com a língua. E o português não é diferente, nós já sabemos falar português porque somos os falantes, né? Ninguém melhor do que nós conhece a nossa língua, mas nós vamos para a escola para aprender uma outra norma padrão para que seja compreendido no país, né, todo. E a gente precisa praticar isso para aprender, porque sem a prática a gente não vai chegar lá, né? A gente precisa aprender com a prática. Então eu sempre busquei, dentro das minhas aulas, trabalhar com os alunos a partir de dinâmicas e de algumas simulações. Então, geralmente eu fazia um júri simulado, eu procurava fazer dinâmicas, brincadeiras, gincanas para eles, ou então simular um jornal, ou fazia alguma brincadeira para eles construírem um vídeo sobre alguma coisa, sobre algum tema, para eles pesquisarem como que se desenvolve a língua. Colocava um filme para a gente ver como a língua acontecia, como eram as variações, usava bastante também animações. Então, todas as atividades bem dinâmicas e bem práticas para que eles tivessem conexão e relação com a linguagem. Até os júris simulados foram um grande sucesso quando eu fiz na sala de aula, porque os alunos sentiam que eles tinham voz. Eu dava para eles um tema pré-estabelecido, né, para eles escolherem alguns temas, claro, e a gente pegava aquele tema, separava a turma e julgava, né? E tinha um juiz que ia comandar o júri, que ia tomar a decisão final, quem trazia os melhores argumentos. Então, ao mesmo tempo, a gente conseguia trabalhar argumentação, persuasão. E isso era muito interessante, a gente trabalhava a opinião deles e eles gostavam de fazer. Eram atividades que eles gostavam, porque eles viam a linguagem, a língua deles na prática. Ela acontecendo, ela em movimento, e não apenas algo parado, estagnado numa frase pronta. Gostava de trabalhar muito com músicas também, ajuda bastante no desenvolvimento, porque quem não gosta de música, né? A música, ela é algo que faz parte da nossa vida, principalmente da vida do brasileiro. O brasileiro gosta de música, então trabalhava, as orações subordinadas eu trabalhei muito com músicas, porque fazia diferença para eles entenderem. E sempre não chegando com um nome, mas explicando, como a questão da crase. Tem muita gente que não entende, por que existe crase? Por que funciona assim? É porque a crase é a junção de um A, que ajuda a fazer uma ligação, e uma junção de um outro A, que determina que a próxima palavra é feminina. Então, se eu fosse escrever a frase com os dois As, ficaria a. Como ficaria algo repetitivo, o que foi feito pela língua portuguesa? Eles juntaram os dois As em um só, eles fundiram os dois As, digamos assim, e colocaram um acento para mostrar que ali existem dois As, um A de ligação e um A determinante de que vem uma palavra feminina depois, né? De que vem uma palavra que vai designar algo do sexo feminino. Então, as palavras técnicas, elas só dificultam o processo. Elas só criam confusão na cabeça do aluno e deixam ele totalmente perdido em relação ao que está aprendendo. Com reflexão e dizendo os porquês, é muito mais fácil da gente entender a língua. E aí não precisar decorar, porque nós praticamos, refletimos e entendemos o porquê. Quando nós sabemos o motivo das coisas, porque elas acontecem ou se desenvolvem assim, não é mais fácil da gente entender o que está se passando? É muito mais fácil. Quando nós somos crianças, nós perguntamos o porquê de tudo, né? Isso acontece devido à nossa curiosidade como crianças e
porque só uma simples explicação não chama a nossa atenção. Nós precisamos entender o passo a passo, como as coisas funcionam. E isso deve acontecer de acordo com que a gente vai amadurecendo e vai crescendo. Nós precisamos entender como as coisas se desenvolvem e o porquê elas existem, porque são daquele jeito. E não apenas, é assim e pronto. Não, nós somos seres humanos dotados de reflexão e pensamento. Então nós precisamos assimilar as ideias e entender. E claro, também é muito importante, como eu falei, o trabalho sem as frases mecânicas, sem aquela questão de Ivo viu a uva, Maria foi passear, hoje estou me sentindo bem, vou à escola. Não, trazer contextos, pega a letra de uma música, pega um poema, pega uma redação, pega uma fala de um filme, uma conversa entre amigos e estuda a língua naquele contexto ali, para que a pessoa entenda, porque coisas sem nexo não nos ajudam a desenvolver o nosso conhecimento, não fazem parte da desenvoltura das nossas ideias. E é isso que eu queria trazer para você. É possível entender a língua portuguesa sem decorar, só que é necessário seguir um passo a passo. Que passo a passo é esse? Não usar palavras técnicas, elas funcionam só para conhecimentos gerais. Não usar frases prontas, mecânicas e sem nexo nenhum, sem contexto nenhum, porque isso, além de ser muito chato, não nos ajuda a entender, porque sempre vai faltar alguma coisa, né? Vai faltar um contexto. Se eu pegar aquela frase ali, aprendi desse jeito, mas aí eu vou lá fazer uma prova e tá escrito totalmente diferente e eu não consigo responder. Por quê? Porque me ensinaram de um jeito pré-definido, não me ensinaram a entender o sentido, mas a decorar algo. E o decorar não funciona dentro da aprendizagem. Nós precisamos também refletir a língua e entender os porquês. De fato, o que acontece? Como funciona? Precisamos assimilar isso também. Trabalhar com dinâmicas e simulações, a prática é algo que faz toda a diferença e eu vi isso real na minha frente. Enquanto eu fui professora dentro da sala de aula, eu pude ver isso refletido nos meus alunos, o quanto a prática ajudava eles e fazia diferença. E as minhas provas sempre com interpretação e reflexão, nunca provas prontas de o aluno pegar e marcar lá e completar, por exemplo, uma frase, ou então conjugar verbos, que isso, Deus o livre, é coisa do passado, a gente não conjuga verbos, né? A gente aprende verbos dentro do texto para entender os sentidos, os significados. Então eu procurava trabalhar mais com interpretação, os alunos interpretavam. Eu procurava às vezes também fazer mais trabalhos, porque eu não curto muito a noção de prova, e isso é um assunto para um outro vídeo, para eu explicar para vocês em outro vídeo, porque eu não concordo muito com a prova em si. Eu acho que o aluno aprende mais fazendo um trabalho específico do que fazendo uma prova, porque o que acontece? Todos nós temos a tendência ao fazer uma prova de decorar as coisas, fazer a prova e depois, passei, tô liberado, né, agora esqueci, não preciso mais, não vou usar mais, e às vezes tem coisas dentro das provas que a gente usa na nossa vida, então por isso nós precisamos também aprender, entender as coisas, compreender e refletir. Desejo então que esse vídeo tenha te ajudado você a ver mares nunca antes navegados, talvez na sua vida, você que teve um ensino tradicional. Eu cheguei a fazer uma pesquisa no meu canal do Telegram, que se você quiser participar, tem o link aqui embaixo na descrição. Eu fiz uma pesquisa e a maioria das pessoas respondeu que teve um ensino tradicional. Então, acredito que você pode estar vendo hoje mares nunca navegados antes na sua vida e perceber que você pode sim compreender língua portuguesa de verdade, sem aquela decoreba e aquelas frases chatas e construídas de uma forma que não nos ajudam a entender, não nos ajudam a aprender, né? Com nomenclaturas bem difíceis. Quero lembrar você e te fazer um convite muito especial, porque hoje à noite vai acontecer o webinário Português para a Vida. É um webinário que vai mostrar, né, essas possibilidades
de ensino de língua portuguesa, como isso ajuda, como isso é importante e faz diferença na sua compreensão do idioma e te ajuda a aprender melhor, a entender melhor, bem diferente do ensino tradicional. E se você ainda não fez a inscrição e quer participar do webinário, o meu site está aqui embaixo, tá? Vocês vão ver o site na descrição. É só clicar ali e se inscrever. Como acontece amanhã o webinário às 20 horas, eu peço que até às 17 horas você vai ter esse tempo, até às 17 horas, para se inscrever. Depois disso, nós vamos encerrar as inscrições para que nós consigamos enviar o link para todas as pessoas. Então, você está convidado para o webinário Português para a Vida, hoje às 20 horas. Não esquece de se inscrever se você tem interesse de participar e tem como prioridade na sua vida entender melhor a língua, tem dores, dificuldades em relação à aprendizagem da língua portuguesa, tem coisas que também te inquietam, que também te angustiam, não deixa de participar, eu vou te esperar lá. E claro, deixa o teu curtir, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos, com certeza tem mais pessoas precisando conhecer essa forma de entender língua portuguesa e saber que elas têm apoio, tem alguém que acredita na aprendizagem através da prática e das experiências. E também não deixa de badalar o sininho, não deixa de se inscrever, porque senão você não recebe os vídeos. Então, para receber os meus vídeos toda terça-feira ao meio-dia, eu espero você clicando no inscreva-se e aí você tem os vídeos sempre, ok? Eu te desejo uma boa semana e quero te ver no webinário, tá bom? Até!